Essa história aconteceu há alguns anos, em julho. Decidi, de última hora, fazer uma viagem de carro sozinho, só por um dia. Sou bem ligado em turismo e havia uns lugares por perto que eu queria conhecer antes de voltar para a faculdade em agosto. O plano era acordar cedo, pegar a estrada, visitar esses lugares durante o dia e começar a voltar para casa lá pelas 21 horas. Assim, eu aproveitaria bastante sem precisar gastar com hotel. A ida foi tranquila, mas a volta, foi outra história. Acabei saindo às 22 horas e, segundo o app de mapas, levaria umas 4 horas e meia até em casa. Já tinha feito metade do caminho quando o cansaço bateu forte, ao ponto de ficar perigoso dirigir. Combinei comigo que na próxima área de descanso eu pararia para tirar uma soneca de 1 hora e seguiria a viagem, chegando em casa ainda de madrugada. E foi o que fiz. Vi uma área de descanso. Estacionei e percebi que não tinha mais nenhum carro. Era só o meu. Estranho, pensei. Mas fazia sentido pela hora que era. Deitei o banco, coloquei o despertador para 1 hora depois e cochilei. Quando acordei, percebi que precisava usar o banheiro. Caminhei até o prédio e, ao chegar no banheiro, logo entrei num dos boxes. Não deu nem 30 segundos e já ouvi vozes do lado de fora. Estranhei, porque não tinha ouvido a porta abrir e meu carro era o único no estacionamento 1 minuto antes. A porta do banheiro se abriu. Tentei me tranquilizar, pensando que devia ser só alguém que eu não tinha visto. Mas então bateram levemente na porta do meu box. Respondi meio sem graça. Oi, tem gente aqui? Silêncio total. A tensão aumentou e resolvi esperar o cara sair para depois sair do box. Foi quando vi um olho espiando pela fresta da porta. Nosso olhar se cruzou e o cara começou a gritar e a bater a cabeça contra a porta sem parar. Pensei rápido e joguei o corpo contra a porta, abrindo-a com força e derrubando o sujeito no chão. Saí correndo do banheiro em direção ao meu carro. Quando estava quase lá, ouvi a porta se abrir com força atrás de mim. Ele estava me perseguindo. Cheguei no carro, dei ré e saí, mas ele conseguiu se jogar contra o carro enquanto eu acelerava. Olhei pelo retrovisor e vi o cara se levantar como se nada tivesse acontecido, parado, me olhando. Eu estava completamente abalado, sem conseguir processar o que tinha acontecido. Você sempre ouve histórias loucas assim, mas nunca pensa que vai acontecer com você. Dirigi bem acima do limite de velocidade o resto do caminho para casa. Com a adrenalina a 1000, uma coisa era certa. Sono ao volante não seria mais um problema. Até hoje não sei quem era aquele cara, de onde ele veio ou qual era o problema dele. Minha aposta é que era um morador de rua que não estava bem da cabeça, mas o que ele faria ali, no meio do nada, perto da rodovia, não fazia sentido. Sei que nunca mais parei em uma área para descanso e pretendo continuar assim. Estou um tanto desconfortável para compartilhar alguns detalhes da minha história, então serei intencionalmente vago. Esse episódio aconteceu quando eu estava no ensino fundamental. Contra a minha vontade, minha mãe me matriculou num programa extraclasse, que era um programa de aprendizagem estendido. Eu já não gostava da escola, e ter que ficar lá por mais 1 hora me deixava irritado. Normalmente, eu saía às 4, mas com o programa só saía às 5. Eu ia bem nos estudos e não precisava desse tempo extra. A única explicação que eu tenho é que meus pais queriam que eu ficasse fora de casa por mais 1 hora. Minha casa ficava perto da escola, então eu normalmente chegava em casa até às 5h20 no máximo. No dia em questão,
uma tempestade forte passou pela nossa cidade durante o dia escolar. Quando deu 5 horas, ainda havia uma névoa no céu que deixava tudo mais escuro que o normal. Assim que deixei o terreno da escola, notei uma perua velha se movendo devagar na rua em minha direção. Talvez fosse apenas uma avó confusa de algum aluno que não sabia onde era o local de deixar os netos. Eu simplesmente a ignorei e continuei meu caminho. Foi quando eu estava a um quarteirão de distância que percebi que o veículo estava me seguindo. Olhei para trás e vi algo verdadeiramente assustador. Atrás do volante havia alguém usando uma máscara branca com uma carinha sorridente e sinistra. Eu deveria ter corrido, mas fiquei parado feito um idiota enquanto o carro se aproximava. Logo a perua parou ao meu lado. Olhei diretamente para a máscara assustadora do motorista antes de ouvir uma voz abafada. Oi. Não respondi. Precisa de carona, garoto? Olhei para o chão e balancei a cabeça negativamente. Quando olhei novamente, estava horrorizado ao ver que o motorista agora apontava uma arma para mim. Recuei alguns passos. O motorista apertou o gatilho e eu ouvi um clique. Você está morto. Então a perua disparou rua abaixo. Fiquei lá parado, em choque total. Algum palhaço achou engraçado apontar uma arma para um garoto de 14 anos. Corri para casa e contei imediatamente aos meus pais o que tinha acontecido. A polícia foi chamada. Eles acabaram prendendo o homem algumas horas depois, do lado de fora de um supermercado. Aparentemente, ele tinha esquizofrenia e estava sem tomar seus medicamentos. A arma que ele apontou para mim era verdadeira, mas não estava carregada. Ele foi preso por tempo indeterminado. A boa notícia é que depois desse incidente, meus pais se sentiram culpados e eu nunca mais tive que voltar àquele programa extra-classe idiota. Desde pequeno, todos os verões eu me metia na mesma viagem de carro de 6 horas até uma cabana à beira do lago que pertencia a um dos meus tios. Durante minha infância, virou tradição. Praticamente todo filho da minha mãe e da família se juntava para essa mini-férias coletiva. Era divertido. Eu nunca desgostei. O que eu realmente curtia era passar tempo com meus primos, alguns dos quais eu era bem próximo. A única parte chata era o trajeto até lá. Como eu disse, eram 6 horas, que podem parecer poucas, mas dirigindo sozinho, sem nada para distrair a mente, essas horas parecem eternas. Bom, essa história se passa justamente quando eu estava a caminho da cabana do meu tio. Geralmente eu viajava durante o dia, mas naquele ano, por causa de um plantão longo, só pude sair à noite, o que não me deixava muito animado. A estrada que eu pegaria na maior parte do percurso quase não tinha movimento de dia, que dirá à noite, e cortava uma floresta densa. Acreditem ou não, eu normalmente fazia o trajeto inteiro sem parar, mas dessa vez não teve jeito. Estava quase na metade do caminho quando percebi que o tanque estava quase na reserva. Fiquei irritado. Tinha emprestado o carro para meu irmão e ele disse que tinha abastecido. Ou esqueceu ou mentiu na cara dura. Comecei a ficar atento às placas de saída, procurando um posto. Não tinha o luxo de escolher onde parar, então a ideia era parar no primeiro que aparecesse. Avistei finalmente uma plaquinha de posto de gasolina na próxima saída, feita à mão e enfiada no chão. Era suspeito, mas pensei que as pessoas fazem o mesmo para vender frutas na beira da estrada, então relevei. Saí na próxima, e nada de posto. Continuei por uma estrada que foi de asfalto à terra, sempre cercada por árvores. Meus faróis finalmente revelaram o tal posto, abandonado, parecendo fechado há anos.
sem bombas de gasolina, janelas quebradas e o teto desabando. Não ia conseguir gasolina ali. Olhei o medidor e sabia que não conseguiria ir muito longe. Desisti, liguei para a assistência na estrada, dei minha localização da melhor forma possível, desliguei o carro e esperei. Passaram-se uns 30 minutos. Já acostumando com a escuridão, fiquei olhando o prédio do posto do meu carro. Parecia ter movimento lá dentro, o que me deixou nervoso, sabendo que não conseguiria fugir se houvesse uma ameaça real. Meus olhos fixos no prédio, até que uma voz distante sussurrou: "Ei, amigo, vem aqui." Meu coração disparou. Vi uma silhueta ao lado do prédio e congelei. A figura se aproximou e sussurrou na janela: "Procurando gasolina? Tenho um galão aqui, de graça. Só me segue." Mal dava para ver o sujeito, mas parecia um andarilho. Hesitei, mas recusei. Não ia sair do meu carro trancado para entrar em um lugar abandonado com um desconhecido. Ele não reagiu, apenas ficou lá parado com uma expressão vazia e frustrada. A situação se arrastou até que ouvi o barulho salvador do caminhão da assistência chegando. O homem correu de volta para o prédio e sumiu na floresta. E para meu horror, pelo menos 8 pessoas saíram de trás de uns arbustos e também fugiram para o mato. O mecânico da assistência chegou confuso, perguntando se eu estava sem gasolina e quem eram todas aquelas pessoas. Contei tudo e ele sugeriu chamar a polícia local, o que fizemos. Ele encheu meu tanque e eu fui embora antes da polícia chegar. Depois fiquei sabendo que ninguém foi encontrado. Essa noite me assombra até hoje. Aquele homem estava claramente tentando me atrair para uma armadilha. O que era, não sei. Mas uma coisa é certa. Estava sozinho numa estrada de terra no meio da floresta, longe de qualquer civilização. E não era nada bom. Fico eternamente grato pelo caminhão da assistência ter chegado na hora que chegou. Se não fosse por isso, quem sabe o que teria acontecido. Isso aconteceu em 2018, no centro de São Paulo. Eu estava com 21 anos naquela época. Naqueles dias, eu era o que se poderia chamar de coruja noturna e gostava bastante de uma noite regada a boas bebidas. Após um dia batendo perna com uns amigos, resolvi parar num boteco conhecido para um último gole. Ao entrar, me deparei com uma moça incrivelmente bonita sentada no canto do balcão. Ela tinha um estilo descolado, com um moletom, cabelo curtinho e um piercing no lábio. Não consegui disfarçar o olhar daqueles bem indiscretos. Estudando na faculdade, via garotas interessantes o tempo todo, mas ela tinha algo de especial. Como estávamos praticamente sozinhos perto do balcão, meu olhar fixo devia estar bem óbvio. Então tomei assento perto dela, pedi uma cerveja e comecei a matutar se deveria tentar uma conversa. Minha última tentativa de flerte num bar tinha sido um desastre. Essa história fica para outra hora. Para encurtar a história, não estava no clima para jogos mentais naquela noite. Só queria tomar uns tragos, voltar para a República Estudantil e apagar. Foi quando ouvi: "Tá parecendo que viu fantasma." Era ela, já de pé, ao meu lado. Meu coração disparou. Nunca imaginei que ela fosse tomar a iniciativa. "Desculpa, é que..." tentei explicar. "Relaxa, acontece sempre." "É, né?" "Você é engraçado. Posso sentar aqui?" "Claro, a casa é sua." Puxamos um papo cabeça. "Você é daqui de São Paulo?" "Que nada, acabei de chegar na cidade." "Ah, então seja bem-vinda. São Paulo tem seus encantos, vai por mim. Me chamo Daniel." "Prazer em conhecer, Daniel. Sou a Sabrina."
Ela me contou que veio de Belo Horizonte para trabalhar com gestão imobiliária e deixar para trás um relacionamento ruim. Depois de ouvir seu relato, ofereci mais uma bebida e continuamos conversando. Uma hora mais tarde, notei que tinha exagerado na dose. Sabrina, vou nessa. Moro um pouco longe e já estou meio alterado. Você pode ficar no meu AP, não é distante. Tem certeza? A gente mal se conhece. Ela chegou mais perto, colocando a mão na minha perna. Tenho certeza. A possibilidade de algo mais me trouxe um sopro de sobriedade. Acertei a conta e saímos por volta das 10:30 da noite, rumo a um estacionamento atrás do boteco. Meu carro é ali. Ela indicou um Gol verde com placa raspada. Percebi a incoerência. Por que uma placa raspada? Um alarme soou na minha cabeça, mas era tarde demais. Sabrina me conduziu até o carro e, antes que percebesse, estava trancado lá dentro. Ela contornou o carro com uma lentidão estranha, como se fosse um personagem de filme de terror. Tentei abrir a porta, mas estava trancada pelo lado de fora. Sabrina me encarou pela janela embaçada, mais parecendo um vulto do que uma pessoa, e disse: "Boa viagem, Daniel." De repente, senti um arame passar à frente do meu rosto e ser puxado com força. Havia alguém no banco de trás. Levantei a mão instintivamente, evitando que o arame me enforcasse. Ouvi o sujeito atrás de mim grunhindo e puxando o arame com mais força. Sabrina entrou no carro, praguejando, e um grito veio do banco de trás. Na confusão, ela esqueceu da minha outra mão, que estava livre. Quando ela se aproximou, acertei-lhe um soco que a jogou para trás. O arame afrouxou e eu consegui abrir a porta e sair em disparada. Me refugiei numa loja de conveniência e chamei a polícia. Contei tudo, do Gol verde aos detalhes de Sabrina. O resto da noite foi dando depoimento. O carro tinha sido roubado. Sabrina era um nome falso. Eles acham que ela e o cúmplice tentaram me matar por algum desejo mórbido. Estão foragidos até agora. Se não tivesse reagido, provavelmente teria sido estrangulado. Aprendi uma lição. Nunca mais me envolvo com alguém de bar. Em São Paulo ou em qualquer lugar, sempre há motivo para cuidado. Todo ano, quando chega o período de festas, minha família grande se reúne para alugar uma casa bacana, onde possamos passar as datas festivas todos juntos. Muitos de nós participavam, e eu sempre era um deles. Sempre aguardava ansioso por isso. Dessa vez, todos decidiram alugar uma casa na praia. Eu estaria indo direto do trabalho, então viajaria de carro sozinho. A viagem duraria cerca de 8 horas, a maioria em uma estrada sem uma alma viva por perto. 5 horas de viagem e já estava escuro lá fora. Só dava para ver o que os faróis iluminavam. Era um sentimento estranho, meio assustador, meio relaxante. É algo que você só entende passando por isso. Mais ou menos uma hora depois, reparei num carro que me seguia fazia tempo. Quando você está na única estrada no meio do nada, não estranha um carro seguindo por horas. É fácil pensar que está indo para a mesma cidade, mas dessa vez foi diferente. O carro começou a colar na minha traseira, quase tocando, e depois recuava só para fazer tudo de novo. Isso se repetiu e eu comecei a me sentir desconfortável, até com medo. Se o motorista quisesse passar, já teria feito isso há tempos. Isso continuou por mais tempo, até que avistei uma viatura policial estacionada à frente. Fiquei dividido entre parar ou não, pensando que poderia estar sendo paranoico. Decidi parar. Expliquei tudo ao policial, que levou minha história a sério.
Ele explicou que não era raro motoristas serem seguidos para terem seus carros roubados nessas estradas vazias. Ele se ofereceu para me seguir, o que aceitei aliviado. Depois de alguns minutos, percebi o carro suspeito parado à frente. Quando viu o policial, disparou na direção contrária. A viatura logo começou a perseguição, ligando sirenes e luzes, e eu fiquei sozinho na estrada novamente. O instinto do policial estava certo. Por que mais aquele carro estaria me esperando? E por que fugir da polícia? Essas perguntas ainda me assombram. Não sei se pegaram o carro ou se escapou. Nunca soube o nome daquele policial, mas sou eternamente grato a ele. Fico pensando no que poderia ter acontecido se eu não tivesse parado para falar com ele. Isso aconteceu no final dos anos 90, quando eu tinha uns 9 anos de idade. Para dar um contexto, eu cresci em uma rua sem saída lá no fundo do meu bairro. A escola ficava só a 1 quilômetro de casa. Os únicos crimes que aconteciam por lá eram travessuras de garotos do ensino médio, que na verdade não era nada demais. Então, é claro, nossos pais nunca se preocupavam muito com a nossa segurança. Eu estava sentado no meu jardim da frente, esperando meu amigo voltar do treino de futebol. De repente ouvi um grito feminino vindo de algum lugar por perto. Olhei e vi minha vizinha, a Marina, correndo desesperada rua abaixo, chorando muito. Ela passou por mim voando e entrou em casa antes que eu pudesse perguntar o que tinha acontecido. Olhei então para a direção de onde ela veio e vi um carro branco passando devagar pela nossa rua. O veículo estava todo enferrujado e danificado, parecendo algo que não ficaria deslocado em um ferro velho. Pelas janelas escuras, vi uma silhueta na direção. O motor do carro roncou alto enquanto ele acelerava e sumia de vista. Não consegui ver os detalhes do rosto do motorista, mas vi que ele olhou diretamente para mim enquanto partia. Mesmo sendo criança, eu sabia reconhecer uma ameaça. Depois do choque inicial, corri para dentro de casa. Não sei por que não contei aos meus pais sobre o incidente. Ficava repetindo para mim mesmo que aquilo não era da minha conta. Talvez fosse o namorado da Marina e eles tiveram uma briga, sei lá. Se ela estivesse realmente em perigo, pensava que ela mesma deveria contar para alguém. Alguns dias depois, ouvi minha mãe conversando com uma amiga sobre um louco que estava tentando atrair crianças para uma van branca, no bairro ao lado do nosso. Lembro de ter interrompido a conversa e dito: "Mãe, você sabe se era realmente um carro branco? Porque eu vi a Marina outro dia fugindo de alguém em um carro branco." Ela me ignorou completamente, dizendo que era falta de educação interromper e que eu não deveria brincar com coisas tão sérias. Sinceramente, não me lembro do que aconteceu depois disso, afinal já faz muitos anos. Mas até hoje acredito que a Marina estava a segundos de ser sequestrada. Também não me lembro se eles chegaram a prender o suspeito,